Portugal e o Holocausto é o título da conferência internacional que amanhã e depois vai decorrer em Lisboa. Iniciativa da Embaixada dos Estados Unidos da América com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e a Fundação Carlos Gulbenkian, que acolhe a conferência, Portugal e o Holocausto reúne dezenas de especialistas portugueses e estrangeiros. Especialistas no Holocausto, na história de Portugal durante a Segunda Guerra Mundial e em educação, visto que o lema da conferência é aprender com o passado, ensinar para o futuro. Um acontecimento relevante no momento em que todas as lições da história são particularmente necessárias e quando se admite que falta ainda investigação sobre a relação do nosso país com um dos episódios mais sombrios da história da humanidade. Entre 1933, data da ascensão de Hitler ao poder, e 1945, o fim da guerra, entraram em Portugal dezenas de milhares de refugiados judeus e antinazis. Lisboa era a última porta de saída da Europa para o Novo Mundo, a última oportunidade de escapar aos campos de concentração e ao extermínio. A Casa Blanca da Europa, como lhe chama Esther Muksnik. Esther Muksnik é vice-presidente da comunidade israelita de Lisboa, fundadora da Memo Shoah, Associação Memória e Ensino do Holocausto, entre muitas outras atividades ligadas a este tema. Estudiosa das questões judaicas, Esther Muksnik é co-coordenadora do Dicionário do Judaísmo Português, co-organizadora e autora de Israel Ontem e Hoje, autora singularíssima de Grácia Nazi, a biografia da notável judia portuguesa do século XVI e ainda de Portugueses no Holocausto, um livro saído em maio deste ano que conta histórias das vítimas dos campos de concentração, dos diplomatas que desobedeceram para salvar vidas e dos resistentes que lutaram contra o nazismo. Em comum, têm o facto de serem portugueses. A historiadora Irene Pimentel assinou os textos relativos a Portugal em Contai aos vossos filhos, um livro sobre o Holocausto na Europa, 1933-1945, livro de 2000. Lançou em 2006 Judeus em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial e tem em preparação, em coautoria, um novo livro sobre esta matéria, Salazar, Portugal e o Holocausto, chama-se. Tudo indica que vai sair no próximo ano, não é, Irene? Investigadora do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, Irene Pimentel tem publicado sobre a PIDE, a Igreja e as mulheres no Estado Novo. Entre outros prémios, Irene Pimentel foi distinguida com o Prémio Pessoa em 2007 e com o Seeds of Science na categoria Ciências Sociais e Humanas em 2009. Esther Muksnik e Irene Pimentel participam ambas na conferência Portugal e o Holocausto, que começa amanhã na Fundação Gulbenkian. Hoje aqui vão debater sobre a alegada neutralidade do regime de Salazar durante a Segunda Grande Guerra, sobre a recepção dos portugueses aos refugiados judeus e antinazis e sobre as estratégias para não deixar esquecer aquilo que nunca devia ter acontecido. Vão ainda recordar connosco Casablanca, o filme que agora celebra 70 anos da sua primeira exibição e cuja produção está muito mais ligada à história do Holocausto do que poderia fazer crer a trama do romance entre Ingrid Bergman e Humphrey Bogart. Saiba porquê. Bem-vindo ao Câmara Clara. A primeira vaga de refugiados judeus e antinazis chega a Portugal logo em 1933, no ano em que Hitler subiu ao poder. Em 2006, 60 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, Esther Muksnik faz uma série de entrevistas a judeus que se fixaram em Portugal nessa altura. Estas entrevistas são a base do filme A Palavra às Testemunhas. O que se segue são excertos deste filme de Esther Muksnik, produzido pela Artemis. Ruth tinha 13 anos e o seu mundo começava de repente a mudar. Um dia o professor veio ter com a minha mãe e pediu muita desculpa e disse que as mães das outras meninas, que não eram judias, não queriam já contactos com meninas judias
E, inclusivamente, a mãe de uma delas disse-me, em casa dela, tu tem paciência, mas eu já não te posso receber aqui em minha casa, porque os vizinhos reparam, meu marido é funcionário público. A animosidade contra os judeus aumentava de dia para dia. Nas caricaturas apareciam como capitalistas, gordos e insaciáveis, prontos a explorar o pobre cidadão alemão. As lojas judaicas começaram a sofrer represálias e nas povoações os cartazes tornavam-se ameaçadores. Judeus fora. Nem sequer tínhamos consciência que éramos diferentes das outras pessoas, não é? Claro, o nosso sentimento de judias assumidas acentuou-se, não é? Também os Rosenthal decidiram partir, primeiro a mãe e o filho, planeando o pai juntar-se a eles mais tarde. No cinema diziam proibida a entrada aos judeus, nas piscinas e em aspas, e as pessoas tinham medo de comprar a judeus, de maneira que estávamos a ver que não havia hipótese de continuar na Alemanha, não é? Em Berlim, a família de Miriam entrava em pânico com o desaparecimento de uma prima. Ela não apareceu em casa e no dia seguinte ela apareceu toda maltratada, porque acho que apanharam. Ela tinha um cabelo preto lindo, lindo, lindo. Puxaram-lhe o cabelo, uma grande parte do cabelo tinha arrancado, vinha toda a coisa, tinha ficado lá maltratada pelos nazis ali. Quando a minha mãe viu isto, e todos ficaram apavorados, e o meu pai já estava, nessa altura já estava aqui, ele disse logo, saem já, venham já para cá. Foi nessa altura a gente saiu logo e veio para Portugal. O próprio marido de Miriam, Erich Brodheim, fugira da Áustria e chegou a Portugal sozinho, com apenas 17 anos. O Erich saiu, porque o Erich estava ele andava lá na escola, e todo que tinha amigos austríacos e tudo. Um dia ele entra na escola e os amigos começaram a cuspir-lhe na cara, a dizer, seu porco judeu, vá-se embora. Rapazes que de antes eram grandes amigos. Pronto. À medida que os nazis iam ganhando influência, o pai de Pedro Singer ia perdendo clientes. Quando já não conseguia sustentar a família, decidiu deixar o país. O tio de Pedro foi vítima do programa nazi Eutanásia, de extermínio de deficientes. O meu pai tinha um irmão mais novo que era doente mental, tinha uma distofia de esquizofrenia e foi eliminado. Em 1940, os russos entravam na Letónia. O antissemitismo estava latente na sociedade e o início da guerra apanhou Zina de férias em Kovno. Saíram primeiro os cabelinhos brancos aqui à frente. Acordei com eles, foi um horror. Começou a guerra. E nós ainda não percebemos o que estava à nossa espera. Depois veio primeiro dos meus pais, eu já não sabia nada. Não consegui mais comunicar. Depois começaram a vir estas ordens dos alemães. Tal dia, que se mudar para o gueto. Milhares de pessoas foram encurraladas no gueto. Começavam as seleções para os fuzilamentos. Nós ouvimos no gueto, nós ouvimos os tiros. Nós vimos os velhotes. Das pessoas. Ouvimos tudo. Ouvimos os velhotes que iam pelo caminho com as barbas lá, os religiosos a rezar. Tudo. Mas sabe que na altura nós estávamos mais preocupados para sobreviver e não sentimos este. Só depois comecei a sentir e pensar, porque na altura era uma luta pela sobrevivência. Amanhã, dia 29 de outubro, poderá ver este filme na íntegra. A palavra às testemunhas passa às 19 horas na Fundação Carlos Gulbenkian, em Lisboa, no contexto da Conferência Internacional Portugal e o Holocausto, em que participam Esther Muxnik e Irene Pimentel. A entrada para assistir ao filme não requer inscrição e é gratuita. Aliás, toda a conferência é gratuita, mas requer inscrição. Para o filme é que não é necessária inscrição. Muito boa noite às duas. Esther Muxnik, Irene Pimentel. Esther, este filme é fundamentalmente é um documento, porque estas pessoas, evidentemente, pertencem a uma geração
que está a desaparecer. Exatamente. Aliás, uma das pessoas que eu entrevistei na altura, passado 15 dias, faleceu. Matilde Feist. Não é uma das que vimos aqui, mas está no filme. E a minha preocupação era essa, exatamente, era de conseguir que essas pessoas, que, como diz, estão, enfim, já têm uma idade avançada, não é? E, portanto, conseguir registar as suas memórias desse tempo. E penso que para a história, e a Irene é historiadora e sabe isso muito melhor do que eu, a história, no fundo, a história oral, os testemunhos das pessoas são também uma peça importante na construção da história e também despertam na próprias pessoas que ouvem e que veem esses testemunhos. Penso que desperta uma empatia que às vezes também é necessária para se perceber mais o contexto histórico em si. E a minha preocupação também foi, para além disso que eu acabei de dizer, há uma outra dimensão, que é uma dimensão afetiva. São pessoas que eu conheço desde sempre, que se conseguiram ficar cá em Portugal, e portanto eu também quis que a sua memória Deixe-me, para ficasse quem não tenha presente, dizer aqui que a família de Esther, o pai de Esther veio para cá nos anos 20. Não, a minha mãe. A mãe veio nos anos 20, mas, portanto, não faz parte desta vaga de pessoas que vieram, de refugiados, não é? Mas a Esther tinha família que morreu no processo dos campos de concentração e do extermínio nazi na Polónia, não é? Sim, a minha mãe é de Varsóvia, era de Varsóvia, já faleceu, era de Varsóvia, e a família que ficou lá, portanto, todas as primas, aliás, eu até tenho fotografias delas, todas as primas e familiares que ficaram na Polónia, essas pessoas desapareceram, não é? É evidente, a Esther tem uma relação com o tema muito mais próxima, para além de dizer respeito a qualquer ser humano, não é? É evidente que tem forçosamente uma relação mais próxima com o tema do que eu pessoalmente, ou a Irene pessoalmente, porque, enfim, não estamos pessoalmente, diretamente implicadas nessa história. E, no caso, a Esther está, não é? Claro, aliás, há um episódio que me marcou muito quando eu era adolescente. Eu ia desde muito cedo com os meus pais, ia a Israel. E a primeira vez que eu me dei conta realmente do primeiro contacto, digamos, físico, quase com a questão do Holocausto, foi precisamente em Israel, numa das viagens, ver tantos braços tatuados. Como sabe, Israel é um país quente, não é? O clima é quente e as pessoas usavam manga curta. E, portanto, era no princípio dos anos 60, finais dos anos 50, princípios dos anos 60, eram imensas pessoas que se via os braços tatuados. E, portanto, isso foi... porque é preciso compreender que, naquela altura, nas nossas casas, não se falava muito disso. Não se falava. Porque era muito doloroso, porque quase todas as famílias, pelo menos a nível da comunidade, tinham perdido pessoas, ou tinham sofrido e tinham sobrevivido, e portanto não se falava muito. E portanto esse contacto, para mim, foi um contacto assim chocante. E pronto, e portanto, como eu costumo dizer, o Holocausto é uma questão que convive comigo, ou eu convivo com ele desde sempre, praticamente. Irene Pimentel, é um tema, já se pode dizer, recorrente no seu trabalho. Portugal e o Holocausto, que é o título da conferência, mas é de facto um tema recorrente no seu trabalho, e entre os levantamentos e as investigações que fez, a Irene dá-nos conta de que houve pelo menos 2 vagas de entrada de refugiados judeus e antinazis em Portugal. Durante a Segunda Guerra. Porque há uma entrada anterior, a partir dos anos 30, não é? A partir de 1933, sobretudo em 38, que é quando é a Noite de Cristal, a anexação da Áustria, etc., começa a entrar também os judeus italianos, os judeus austríacos,
E os judeus alemães, evidentemente. Há uma primeira leva, ainda antes da guerra, que chega aqui. De que a Esther Muxnique também dá bem conta. Exatamente, e são habitualmente os que ficaram em Portugal. Por uma razão muito simples, porque não havia ainda regras restritivas relativamente à sua entrada e legalização em Portugal. E trabalho. Podiam também ainda trabalhar. A partir de 1938 há uma lei bastante importante, restritiva, que eu devo dizer que não é uma lei só portuguesa. Ou seja, todos os países tiveram leis restritivas, mesmo os países democráticos, portanto não é pelo facto de Portugal ser uma ditadura que teve essa lei, que é a partir de 38, que era quando começava a chegar mais gente, não é? Mais pessoas tinham que se salvar através de outros países, procurando refúgio nesses países, que dizia que um judeu imigrante alemão tinha que ter um visto de turismo. Isto é muito importante porque nos tempos atuais a juventude não sabe muito bem o que é um visto, não é? Felizmente, e esperemos que nunca mais isto aconteça, não sabemos, com o Schengen, com tudo isso. Mas na altura não havia necessidade, por exemplo, para os alemães terem um visto para entrar em Portugal. E quando começam a expulsar, os alemães nazis começam a expulsar os judeus, porque há uma primeira fase, ainda antes do Holocausto, cuja política alemã é expulsá-los do território alemão, eles começam a procurar outros países e esses países fecham as portas. Porque tinham no seu passaporte a indicação que eram imigrantes que não podiam voltar ao seu país de origem. E a partir de 38, além disso, tinham mesmo um Portanto, ainda antes da guerra. Ainda antes da guerra. E a partir de 38 há inclusive um J que é colocado no passaporte, de judeu, para mostrar bem que aqueles indivíduos eram os tais imigrantes que não podiam voltar aos países de origem. Porquê? Para se distinguirem, e sobretudo isto no caso da Suíça, onde havia muito turismo alemão, dos chamados alemães arianos que iam em turismo à Suíça. Mas a Suíça queria esses, mas não queria os outros. Assim como Portugal. Ou seja, a minha hipótese, a minha teoria é que não havia antissemitismo em Portugal, a não ser em camadas minoritárias e a nível do governo. Só que, objetivamente, essa lei acabou por ser uma lei, antissemita, porque colocou mesmo a questão dos judeus, não é? Ou seja, havia um medo que esses imigrantes que não podiam voltar ao seu país de origem ficassem em Portugal. Era isso que Portugal não queria. O regime isolacionista, ditatorial de Portugal não queria, mas que correspondeu a uma política geral de todos os países. Sim. Exatamente. De todos os países. Aliás, há um dado interessante, eu acho que é a Esther Muxnique, eu confesso como tenho frescos os dois livros, já não sei a quem atribuir, mas acho que é a Esther Muxnique que sublinha, na linha do que está a dizer a Irene Pimentel, é importante lembrar que em Portugal entraram mais judeus do que nos Estados Unidos. Os exemplares Estados Unidos, os acolhedores Estados Unidos, a terra da liberdade, não é? Portanto, 21 mil, se não estou em erro, não é isto, Esther? Exatamente, nos Estados Unidos. Claro que há uma diferença, não é? Entraram para ficar. E aqui entraram para passagem. No entanto, há uma coisa que é interessante, no seguimento até do que a Irene está a dizer. Eu ontem, por exemplo, entrevistei, porque eu continuo as minhas entrevistas, quer dizer, e portanto, quando tiver matéria para outro documentário, mas ontem entrevistei uma pessoa que é o Peter Weinreb. Os pais dele vieram em 42. E vieram em 42, no início de 42. E estabeleceram-se cá em Portugal, ficaram cá em Portugal. Ou seja, essas pessoas foram para as Caldas da Rainha, como se sabe. Em residência fixa. Em residência fixa. Portanto, essas fazia pessoas parte que vinham, da política restritiva, fazia parte da política restritiva e era, aliás, foi digamos, um projeto pelo Agostinho Lourenço, precisamente a criação das zonas de residência fixa. Da PVDE. Exatamente. A futura PID. Exatamente. E era exatamente no sentido de reunir as pessoas, os judeus, nomeadamente, mas não só, havia também outro tipo de pessoas, resistentes, antinazis, etc. Os pais dele foram para as Caldas da Rainha e depois, a partir de 1945, eles quiseram ficar cá e ficaram cá.
Ou seja, era possível, já a partir dessa altura, em 45, depois era possível estabelecerem-se aqui, mas na realidade também, a maioria dos refugiados, eu não penso que quisessem estabelecer-se aqui em Portugal. Aqueles que vieram antes e que se puderam legalizar, esses em princípio ficaram. Uma grande minoria, pode-se dizer. E justamente os outros foram... Antes da guerra? Antes da guerra. Sim. Os outros foram aqueles que ou entraram clandestinamente em Portugal de forma ilegal, ou com, vamos lá falar nisso certamente, com vistos concedidos por Aristides Sousa Mendes, ou que ao fim de um tempo de estar em Portugal não conseguiram ir para uma terra de exílio definitivo, Estados Unidos, ou África, ou América Latina, e de repente ficaram também clandestinos em Portugal. E por isso é que a partir de 42 são enviados para zonas de residência fixa. E essas pessoas que ficaram nessas zonas de residência fixa ficam até 45. E cada vez há uma minoria mais pequena. E é daquela gente que não conseguia ter vistos para o país de exílio. E devido a isso, puderam ficar em Portugal. E também porque era uma minoria. Mas quantas pessoas terão entrado? A Esther não avança o número, sabe? Diz que foram milhares, mas não avança o número. E eu normalmente tenho um número um bocadinho mais pequeno do que é dito. As organizações judaicas, em princípio, dizem aquele número redondo dos 100 mil. Que entraram em Portugal entre 33 e 45, sendo que o grosso entrou, de facto, em 40. E especialmente no mês de junho de 1940. É preciso ter muito em conta isso. A partir de 42, continuam a chegar já alguns, mas muito pouca gente. E especialmente já não judeus. São elementos antinazis ou fugidos, por exemplo, dos exércitos, dos países ocupados, etc. Porque nessa altura já era muito difícil escapar. Já tinha começado o Holocausto também, não é? Nesse aspecto. Eu digo normalmente, é um bocadinho complicado, seguramente mais de 50 mil e penso que pode-se dizer entre 50 mil e 70 mil. Através das várias fontes, não é? Dos quais terão ficado... Isso aí, enfim, uma minoria. Umas centenas. Umas centenas. Sendo que antes desta fase da história estavam contabilizados em Portugal 3 mil judeus. Contabilizados pelos nazis, não é? Portanto, seguramente com informação de alguém. Alguma informação interna. É evidente que na lista que saiu da Conferência de Wannsee, a Conferência de Wannsee reúne os altos, a hierarquia do regime nazi em janeiro de 1942 e eles fazem aquela lista por país, não é? E, portanto, de pessoas a abater, no fundo, não é? Portanto, era a solução final para a questão judaica, a solução final da em questão toda a judaica. Europa. Em toda a Europa, não é? Portanto, havia uma contabilidade por país, não é? Aliás, eu gostava de dizer isto porque digo sempre isto, mas a palavra Holocausto é uma palavra perfeitamente inadequada. Claro. E, de facto, o que se trata e o que sai da Conferência de Wannsee, que decide das modalidades do extermínio... Estamos a falar de 1942. 1942. Janeiro. O que sai dessa conferência é a solução final da questão judaica. É o que está escrito e, portanto, é isso que se trata. Quando se diz Holocausto, é isso que se trata. A solução final da questão judaica. E, portanto, eles elaboram essa lista por país, a nível europeu, e dos quais constam 3 mil em Portugal. Como é que foi obtido esse número? Esses números, aliás, a nível da Europa, provavelmente dos países ocupados era já o recenseamento feito, não é? Certo. O recenseamento feito dos judeus. Em Portugal não haveria esse recenseamento feito porque Portugal não era um país ocupado. Posso só dizer uma coisa? Eu descobri como é que foi. Quer dizer, descobrimos, portanto, a minha coautora, a Cláudia Ninhos e eu própria, do próximo livro, que é justamente através dos arquivos alemães. É muito interessante porque é a correspondência entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão com o Einigen Hühner, que era o embaixador da Alemanha em Portugal, em Lisboa. E a dada altura eles pedem para fornecer daqui, para os alemães fornecerem daqui vários estudos sobre os judeus.
quantos judeus há e não sei o quê. E é muito interessante porque... E há também um estudo feito na própria Alemanha relativamente a cada país. Mas também é preciso ver o seguinte, Portugal, dentro das limitações do regime, era a comunidade judaica, tinha listas abertas, as listas eram públicas, faziam parte da associação. Era uma comunidade legalizada, portanto, juridicamente reconhecida, não é? Desde a República. Portanto, apesar de ser, enfim, de ter os devidos cuidados, ser um corpo relativamente estranho à sociedade, etc., mas, no fundo, tinha os seus registros completamente abertos. A alegada neutralidade de Salazar, quando eu digo alegada, já é também numa dimensão do comportamento efetivo de Salazar, não é? Sim. Portanto, aquilo, no fundo, é de alguma forma um guarda-chuva para um múltiplo jogo, ou um jogo com múltiplos aspectos, que servia a todos. Era uma neutralidade, de facto. Não, tecnicamente, sim, é uma neutralidade, não é? justamente, que serviu muito a Portugal, evidentemente, mas serviu também aos dois campos beligerantes. Era isso, exato. E aos próprios refugiados. E aos próprios claro, não é? Claro, aliás. Ou seja, eu acho que o facto de eles terem salvo através de Portugal tem a ver com 3 grandes razões. A questão, por exemplo, em primeiro lugar, estrutural de Portugal estar aqui neste cantinho, à beira, portanto, no fim da Europa, e é um porto, não é? É um porto de saída e de entrada, virado para o Atlântico. E depois, conjunturalmente, a aliança que nós tínhamos com a Grã-Bretanha teve muita importância na própria neutralidade. Depois, a questão da neutralidade, que serviu aos dois campos beligerantes. E aí sim é que se pode dizer que há modificações ao longo da guerra. Há alturas em que, por exemplo, se reprime a espionagem britânica até 42. E a partir de determinada altura, quando se percebe que a Alemanha vai perder a guerra, 43, vai-se perseguir a espionagem alemã. E o comércio funciona sempre com os dois países, com os dois grandes, a Grã-Bretanha e a Alemanha. E a política exterior também relativamente ao próprio salvamento, aos cônsulos, aos representantes e ao salvamento dos judeus. E também, fundamental, quanto a mim, é a questão de não ter havido antissemitismo em Portugal. Porque se houvesse aqui antissemitismo... Também não era um corredor viável para sair. Viável. E porque isto é importante, porque em determinados países, por exemplo, a questão da França, nós sabemos o que é que aconteceu depois em França, não é? Independentemente depois também da ocupação. Havia uma chamada parte livre da França, não é? Nós vamos ver, aliás, exatamente, Vichy, nós vamos ver numa peça, mais à frente neste nosso encontro, uma novidade em França, que tem a ver exatamente com essa dimensão muito incómoda à memória coletiva, não é? Exatamente, sobretudo francesa e polaca também, um bocadinho, não é? Enfim... Embora a Polónia ficávamos uma hora para falar de cada um destes países e não seria suficiente. A Polónia é um caso diferente. É um caso muito massacrado, não é? Por todos os lados. A França entregou mesmo. Sim. E mais, hoje sabe-se perfeitamente que, porque havia aquela ideia, entregou porque senão os alemães retaliariam. E hoje sabe-se perfeitamente que nem os alemães pediram tanto como o que os franceses fizeram a nível da entrega dos judeus. Primeiro estrangeiros e depois franceses. Não, a França teve os seus próprios projetos, exatamente, próprios projetos de colaboração, e não só de colaboração, mas mesmo da ação, e nomeadamente um dos casos que não era nada imposto pelos alemães foi o tratamento que os franceses deram às crianças. O episódio das crianças é das coisas mais negras da política francesa na época, porque as crianças, a um dado momento... eram nos campos as pessoas antes de serem deportadas, era a polícia francesa que ia buscar as pessoas a casa e que as punha em campos de trânsito, digamos assim, internamento, como Drancy, por exemplo, é um deles, mas havia muitos mais. E a política, a um dado momento, era de arrancar as crianças às mães e de deportar separadamente, ou seja, primeiro iam as mães e os pais, se fosse caso disso, não é? Para Auschwitz ou outros campos, e as crianças ficavam num desespero total nos campos, completamente ao abandono a si próprias, e eram deportadas separadamente e morreram todas.
todas as crianças que foram nessa situação morreram todas. E há muitos outros episódios com crianças. E isso foi uma dinâmica própria da França. E isso, a França tem muito que refletir sobre isso. Hollande vai, exatamente, nós vamos dar conta disso. Aliás, o Chirac sabe isso, não é? O Chirac foi o primeiro em a reconhecer. Em 1995. 1995. Hoje em dia a França tem inúmeros estudos, inúmeros filmes e tudo, mas de facto é um caso para pensar, para refletir, e tem a ver com o que a Irene estava a dizer. Tem a ver com a importância do antissemitismo em setores fundamentais da sociedade, nomeadamente nas suas elites. Posso só dizer uma coisa? Eu ainda ontem li uma coisa muito interessante, é que se nós formos a ver até 1933 qual era o país com mais antissemitismo e manifestações de antissemitismo e ideólogos antissemitas, doutrina antissemita, pode-se dizer que era a França. Desde o século XIX. Diz um bocado isso, sim. Pronto, e agora está-se a continuar. E depois também se falava... Agora está a continuar? E claro, a Rússia e a Polónia, enfim. Não é por acaso. Mas não era a Alemanha o principal país. Não era, de facto. Tu falaste há bocadinho da questão da data, 95. A historiografia é a mesma história. Durante anos e anos e anos, não houve uma historiografia sobre o que é que se tinha passado realmente em Vichy. E veio de fora para dentro. Ou seja, até foi o Paxton, que é um historiador americano, o primeiro a estudar a questão de Vichy. Hoje em dia já, pronto, é uma questão muito... Aliás, também muito estudada a própria questão da memória e o síndrome que se diz de Vichy. Porquê é que isto foi tão obscurecido, silenciado, falsificado? É uma falsificação, ou um obscurecimento, ou um silenciamento, não é? Exatamente. É um silenciamento que aconteceu em todos os campos. Estávamos a falar sobre isso e, aliás, eu penso que é oportuno nesta conversa vermos agora dois artistas que trabalham sobre esta matéria, dois artistas portugueses, porque, exatamente como diz Irene Pimentel, depois do silêncio de morte que se seguiu ao final da Segunda Guerra Mundial, a arte, todas as artes, acordaram para o tema do genocídio do povo judeu pelo regime nazi, tema que nunca mais largaram. Damos-lhe dois casos de artistas portugueses que trabalharam nesta pista. Sob Céus Estranhos e Teresim, de Daniel Blaufux, e Usura, uma exposição de Paulo Musolino, que pode ver até 4 de janeiro em Lisboa. Ao evocar o campo de concentração de Theresienstadt, Blaufux destapa cicatrizes da história e assombra consciências. Este livro, à partida, é um livro de autor ou de artista, como queiramos chamar. Mas também é, e eu queria que fosse, um livro informativo que nos desse o contexto do que é que se estava a passar. Terezín, República Checa, Segunda Guerra Mundial. Um dos vários campos de extermínio criados pela loucura humana, foi também palco da rodagem de um filme que transformava o inferno no paraíso. O que me interessou principalmente neste projeto foi o facto de ter feito este filme, um filme que foi feito pela Gestapo de Praga, que é um filme mentira, não é? É um documentário sobre uma cidade fictícia que na verdade era um campo de concentração. E foi isso que me interessou particularmente, o modo como as imagens podem ser transformadas, transvestidas, para nos dar uma informação completamente errónea, não é? E hoje em dia eu penso que isso acontece diariamente nas nossas televisões. Já antes, Blaufux narrara com palavras e imagens a experiência daqueles que o nazismo tornou exilados sob céus estranhos. Primeiro em filme, depois num livro, que é ao mesmo tempo objeto de arte, documento de memória sobre os refugiados e tributo familiar. Usura é uma exposição de Paulo Musolino no espaço Besarte e Finança em Lisboa, um universo repleto de intenções críticas e reflexivas sobre desvios da humanidade, acontecimentos negros da história, como o Holocausto. Esta exposição faz um levantamento sobre alguns dos momentos mais críticos e traumáticos da história do Ocidente. É uma exposição que faz um percurso sobre uma história da infâmia, não é? Por isso é que encontramos imagens, trípticos referenciados, que referenciam os acontecimentos do Holocausto, o atentado às Torres Gêmeas, e portanto faz uma viagem muito
muito centrada sobre a consciência coletiva. Daniel Blaufux e Paulo Nosolino. Obras que falam de morte e do mal que a provocou. Holocausto, um dos episódios da história da infâmia, como se disse aqui, que desde há 50 anos mais tem mobilizado a atenção dos artistas. De facto, já o tinham dito, mas não é demais reiterar, seguiu-se um silêncio de morte, uma impossibilidade de formular, não é? Das primeiras pessoas a formular sobre o que se tinha passado foi Hannah Arendt, como bem sabemos, mas levou tempo. E, contudo, hoje temos a noção de que Stalin matou muito mais gente que Hitler. Concretamente, para falar, para personificar, não é? A contabilidade é complicada, para além de mórbida. Eu não gosto. Para além de muito mórbida, mas é complicada. Mas isto só vinha à equação pelo seguinte: porquê é que o genocídio do povo judeu que continua a simbolizar o horror máximo? Qual é a singularidade deste genocídio que, lamentável, tragicamente, não é o único na história da humanidade, não é? Olha, eu acho que provavelmente haverá muitas coisas, mas eu vou só dizer um elemento que eu acho que é o decisivo e o fundamental. Em 1942, e até já umas semanas antes, mas em 1942 tem lugar, como eu disse, a tal Conferência de Wannsee que decide as modalidades de extermínio. E aí dá-se uma coisa que é de facto inédita na história, que é a construção de campos exclusivamente votados ao extermínio. Isso é algo, porque uma coisa são campos de internamento, campos de concentração, guerras, tudo o que se quiser, dramático e terrível e trágico ao longo da história. Outra coisa é a construção pensada, planeada e com o objetivo claro e exclusivo do extermínio. E constrói-se assim uma galáxia de 6 campos, se não me engano, de Sobibor, de Chelm, que aliás é o primeiro, Chelm, Sobibor, Treblinka, Majdanek e depois Auschwitz. Auschwitz não é dos primeiros. Não é dos primeiros. Auschwitz era primeiro um campo de prisioneiros, não é? E depois é que se constrói a parte de Birkenau, que fica a 1 quilómetro mais ou menos, e que é exclusivamente votado para o extermínio. E aí, portanto, é as câmaras de gás, e de facto, quando nós pensamos, muitas pessoas pensam o que é a marca do extermínio, a marca do genocídio, e de facto, como diz o Avraham Milgram, aliás, não diz este livro, até nos disse numa viagem que fomos em conjunto à Polónia, ele diz com toda a marca do Holocausto não são os fornos crematórios, mas sim as câmaras de gás. E esses campos foram exclusivamente votados ao extermínio. E isso é algo inédito. Porque uma coisa é as pessoas matarem-se umas às outras, etc. E planear até... Outra coisa é esta industrialização, este planeamento metódico, frio e calculado de extermínio do povo. É isto, Irene, acha que é o traço diferenciador? É uma tese recorrente, mas... É uma tese recorrente, estou de acordo com tudo o que a Esther diz, e a questão de, como diz até a Hannah Arendt, de considerar que certas categorias de pessoas não fazem parte da Terra, do mundo, e portanto têm que ser expulsas do mundo. É por isso que a palavra holocausto é inadequada, não é? É inadequada. E mesmo a palavra hebraica, Shoah, também não é totalmente adequada. É a solução final do... quer dizer exatamente catástrofe. Ora, também não indica a autoria humana do Holocausto. E esta questão... Ou seja, isto é, desculpe interromper, Irene, é muito interessante que não existe a palavra. Ora... Quando estava a perguntar o que é inédito, digamos que o vocabulário humano não encontrou, ou não tinha encontrado na altura ainda não encontrou, de facto um termo que signifique exatamente o que se passou. Exatamente. Por falar em negacionistas, não sei se é uma expressão que considerem que se aplique, o embaixador João Altemido publica agora as suas memórias e uma das afirmações, faz várias surpreendentes, mas uma das afirmações neste livro de memórias é que Aristides Sousa Mendes é um mito
criado por judeus. Aliás, a culpa é sempre dos judeus, de qualquer maneira. Em qualquer caso. Sim. Mas fala de uma coisa que já não pode ser, enfim, que não deixa de ser de alguma maneira recorrente, se bem compreendo, o ambiente geral de acolhimento no contexto do corpo diplomático, até hoje. Não é uma figura muito grata, de uma maneira geral, ao pensamento do corpo diplomático, porque se considera que Aristides Sousa Mendes atuou, aliás, é uma expressão que o embaixador João Altemiro, como é que é, uma atuação inadequada, uma atuação desobedeceu, desalinhada, e que isso seria um perigo, nomeadamente, para a neutralidade tão milimetricamente defendida por Salazar. E que, portanto, é o argumento. Estou aqui em nome do conhecimento. É o argumento. Mas é um argumento que não se limita ao Sr. Embaixador João Altemiro. Tem presente isto, não é? E, portanto, eu gostava, muito brevemente, todos conhecemos muito bem, penso eu já, nesta altura, a figura de Aristides Sousa Mendes, mas brevemente um comentário a esta... Eu acho que é uma espécie de falsificação da história, ao fim e ao cabo. Num período em que o bem e o mal, ou seja, o mal é transmitido através da cadeia hierárquica de cima para baixo, por um governo, o nazismo, o governo nazi, o ser humano está reduzido ao mais profundo isolamento, está só com ele. E tem que ver o que é bom e o que é mau. E o que é que faz parte do bem e o que é que faz parte do mal. E é isso que é muito difícil de fazer. Essa atitude é uma atitude que ainda hoje nos confronta, porque vamos viver através de tempos conturbados, certamente, provavelmente não iguais. E o que é que acontece? Ele, a dada altura, ficou justamente nessa situação, Aristides Sousa Mendes. Ele tinha que desobedecer para fazer o que ele considerava que era bem fazer. Para obedecer à sua consciência? Para obedecer à sua consciência e para revelar a compaixão, que é uma palavra que não é muito utilizada e que eu acho fundamental. E para cumprir a empatia que ele tinha com o outro ser humano. E é essa mesma empatia que não existe, quanto a mim, quando se diz que o mais importante é obedecer, mesmo a um poder ditatorial, mesmo a um poder que não tem razão. No caso concreto, a alegação era que a neutralidade obtida por Salazar era frágil. Pois, mas convinha também à Alemanha. Toda a obediência seria pouca e, portanto... Mas que interessante nós analisarmos, quando analisamos esse período, quando estamos nesse período, nós vemos que há uma diferença muito grande entre a política nos gabinetes, que é delineada nos gabinetes aqui em Portugal, pelo Salazar, pelo regime, etc., e a política seguida de forma diferente, mas seguida pelos cônsules que estão no seio da tragédia, que estão no centro da tragédia. E que aí esse problema ético confronta, eles são confrontados com esse problema ético. Por um lado, os seus próprios interesses, a sua carreira, a sua necessidade de obedecer, enfim, etc, etc. E por outro lado, a tragédia que se desenrola ali e o desespero das pessoas que querem qualquer coisa que os possa, exatamente, que os possa salvar. E, portanto, de forma diferente e em períodos diferentes. Aliás, precisamente um dos objetivos do seu livro é fazer essa espécie de levantamento dos que se diferenciaram. Exato, nesse contexto, que não foi exatamente esse levantamento. Não é um levantamento exaustivo, mas a indicação de alguns, não é? E há de facto um comportamento diferente. Nós vemos uma série de cônsules, o Agenore Magno em Milão, o Casanova, com motivos diferentes, com razões diferentes. O Sampaio Garrido, que aliás foi considerado agora justo. Claro que são épocas diferentes. Por exemplo, Sampaio Garrido e Teixeira Branquinho, que agem em 1944, portanto já a Alemanha, na Hungria, em Budapeste, portanto, já perdeu praticamente exatamente, a guerra. E portanto também Salazar pensa já na sobrevivência do regime no pós-guerra, quer dizer, já a situação é diferente e portanto, agora Aristides Sousa Mendes é de longe aquele cujo problema ético se coloca com maior acuidade, porque ele está precisamente no início
da guerra, quando a Alemanha parecia ir dominar o mundo em pouco tempo, não é? E, portanto, os problemas situam-se de forma diferente, mas a grande diferença, na minha opinião, é entre uma política que é delineada aqui segundo uma determinada perspectiva, neutralidade política a todo custo, etc., e, de facto, os cônsules que estão no terreno. Surge também, muitas vezes, a ideia de que, de alguma forma, a narrativa sistemática, depois do silenciamento, não é? A narrativa sistemática sobre o que aconteceu no Holocausto, e já aludiram à importância disso aqui, mas acaba por funcionar hoje, ou pode acabar por funcionar hoje, como um instrumento importante de legitimação dupla de Israel para o que quer que queira fazer no Médio Oriente, concretamente. E sabe, Esther, é um dos argumentos que se utilizam que a narrativa é propaganda. A narrativa do Holocausto é propaganda para favorecer o que quer, legitimar o que quer que Israel queira fazer em nome da sua autodefesa. Eu discordo disso completamente, como é óbvio, não é? Ou seja, eu acho que, eu, por exemplo, já no meu trabalho com a Associação de Memória e Ensino do Holocausto, já me aconteceu haver professores que dizem: eu não quero tocar o assunto do Holocausto porque o Holocausto tem a ver com os judeus e os judeus apoiam Israel. Portanto, nada mais perverso do ponto de vista do conhecimento do que isso. Eu não acho que o Holocausto justifica nada. O Holocausto em si mesmo, o tema do Holocausto se nós quisermos compreender as raízes do preconceito, as raízes do racismo, os perigos de se ficar indiferente ou silencioso face à repressão, à opressão e à barbárie. Tudo isso, então, se quisermos compreender essas questões, a importância do que é também uma lavagem da ideologia, uma lavagem cerebral, que não acabou, que continua, sobretudo, tudo isso, então, o Holocausto é, de facto, o terreno ideal, entre aspas, para percebermos tudo isso. E é nesse aspecto que nós temos que nos concentrar. O resto, desculpe que lhe diga, mas é, de facto, ideologia. Quando se nega o que existiu, não é porque cientificamente se tem argumentos científicos para dizer o Holocausto não existiu, ou não existiu desta maneira, ou não existiu de outra. É porque ideologicamente e politicamente, digamos, misturamos as questões. Não é? Quando o Irão diz, quando o Ahmadinejad no Irão diz o Holocausto não existiu, ou qualquer coisa, é óbvio que ele não diz isso do ponto de vista de um estudioso ou de um científico do Holocausto. Ele diz isso do ponto de vista político e ideológico, como é óbvio. E estratégico no momento. Eu acho muito importante ter dado voz a esse argumento, porque é maioritário cada vez mais, esse argumento, infelizmente. Eu, quanto a mim, é um argumento antissemita. Pronto, Agora, vou dar o exemplo contrário. A questão do Gulag, para determinadas ideologias, partidos comunistas, etc., não convém nada dizer também que houve o Gulag, e normalmente é ignorado. E porquê? E dizem que é propaganda dos Estados Unidos, do mundo ocidental, etc, etc. Pronto, Agora, eu acho que tem que ficar muito claro que o Holocausto, com o nome, pronto, que ainda não está o bom nome, faz parte da história da humanidade, da história da Europa, de toda a Europa. E é por isso que é fundamental também em Portugal, porque nós sempre estivemos também muito de costas voltadas, e devia fazer parte da Palestina, da história de Israel, etc, etc. Evidentemente, eu não digo que não haja de vez em quando aproveitamentos. Eu sou completamente contra esse aproveitamento, porque esses aproveitamentos são justamente aproveitamentos que vão dar força ao negacionismo e ao revisionismo histórico. E, portanto, é fundamental dizer... Separar os campos. Isto existe, separar completamente os campos. Não imagina a quantidade de vezes que eu vou falar sobre esta questão, e, portanto, uma questão que se passou há 50 anos e é história, e depois, de repente, estamos a falar sobre Israel. E sobre a Palestina, e sobre a política. E eu não misturo essa questão. Não misturo essa questão. Porque, e acho que
Curiosamente, é muito curioso, porque o antissemitismo normalmente é de direita, digamos. Era visto como qualquer coisa da ideologia de direita. Mas também há um antissemitismo de esquerda, digamos. Não é? Acho que se calhar é cada vez mais. Eu quero viver, espero viver, assim como já vivi a queda do Muro de Berlim e o fim do Apartheid, eu espero viver 2 países naquela zona, a Palestina e Israel. Israel deve continuar, evidentemente, e a Palestina deve existir. Eu espero viver isso. E isso não tem a ver com o Holocausto. Ou seja, tem a ver só porque há resultados que ainda advêm de ter havido o Holocausto naquela altura. Mas não tem a ver com o que se passa hoje e não se pode misturar os campos. Não se pode misturar os campos. Aprender com o passado, ensinar para o futuro, é o subtítulo da Conferência Internacional Portugal e o Holocausto, que decorrerá amanhã e depois na Fundação Carlos Gulbenkian, em Lisboa. Num dos painéis desta conferência vão ser escutados professores portugueses envolvidos na missão de passar esta história às novas gerações. 20 milhões de turistas visitam Paris todos os anos. Poucos saberão que em Drancy, nos arredores da cidade, houve há 70 anos um centro de detenção de judeus, um gueto, por onde passaram 80 mil pessoas, depois enviadas para os campos de extermínio nazi. Não sabem os turistas e não sabem muitos jovens franceses. Há 3 semanas, o presidente François Hollande inaugurou em Drancy um centro de memórias do Holocausto, especialmente vocacionado para o ensino e a divulgação, com a intenção declarada de combater não só o antissemitismo, mas todas as formas de racismo. Também por isso, a cidade brasileira de Porto Alegre tornou o ensino do Holocausto obrigatório nas escolas públicas, à semelhança do que acontece noutros lugares do mundo. Quando um grupo de professores portugueses visitou em 2008 o Yad Vashem, o grande memorial que em Israel preserva a história dos judeus mortos pelo nazismo, surgiu o projeto Memo Shoah, Associação Memória e Ensino do Holocausto, fundada por Esther Muxnik, Paula e Ricardo Presumido e Marta Torres. Através de um sítio da internet e de várias ações, a associação procura sensibilizar as escolas e apoiar o trabalho dos professores, porque, dizem, nem os programas nem os manuais contemplam uma abordagem séria e rigorosa do Holocausto. Ali ficamos a saber que na escola EB23 de Tarouca foi criado o Clube dos Direitos Humanos, que a secundária de Palmela apresentou a exposição intitulada Shoah, como foi humanamente possível, e homenageou Aristides de Sousa Mendes. Informa-nos que pelas escolas portuguesas circula a exposição Isto Não É Uma Brincadeira para Crianças, do Yad Vashem, e que a exposição À Procura de 6 em 6 milhões, concebida pela secundária de Vilela, também já foi apresentada noutras escolas e poderá agora ser vista na Gulbenkian. Este trabalho faz parte do projeto Nomes, acrónimo para Nomes e Olhares para a Memória e o Ensino da Shoah, nascido na Escola de Vilela, Concelho de Paredes. Pretende envolver os alunos exatamente no ensino e na memória do Holocausto, tentando privilegiar as histórias, a personificação das vítimas e não os números. Isso não nos interessa falar de números. O objetivo é sempre um trabalho ao longo do ano para produzir algo para mostrar à comunidade. O projeto mais relevante acabou por ser a exposição À Procura de 6 em 6 milhões, onde se fez a reconstituição de 6 histórias de pessoas que tinham, que tinham morrido durante o Holocausto, através do contacto dos nossos alunos com familiares dessas pessoas. E recuperaram essas histórias através dos testemunhos dos familiares, de fotos, de documentos que os familiares tinham e produziram uma exposição. Já em Linda a Velha, os alunos da escola secundária José Augusto Lucas puderam ouvir e colocar questões a um convidado alemão, criança à época da Segunda Guerra, agora avô de uma aluna, entre outras ações de reflexão sobre o Holocausto. Trabalhos em sala de aula, com algumas obras, nomeadamente com o autor Primo Levi, Isto é um Homem, e quis, de certa forma, estender à comunidade da escola alguns dos trabalhos que os alunos foram desenvolvendo
E pensei que uma forma de chegar a todos pudesse ser através da música. Tivemos no auditório Rui de Carvalho em Carnaxide um conjunto de peças trabalhadas por estes alunos e este concerto a que chamamos Música em Memória do Holocausto. 3 escolas secundárias e uma escola de música do Concelho do Eiras, num concerto a fazer pensar sobre um dos momentos mais sombrios da história da humanidade. Um momento que custa a compreender, também aos alunos. O trabalho com eles começa sempre com muitas perguntas. Muitos revoltam-se, perguntam, mas como é que é possível as pessoas não terem feito nada? Será que a nível mundial toda a gente sabia o que é que estava a acontecer? Professora, mas então e não podiam fugir? Professora, e não podiam, de certa forma, rebelar-se? E porquê é que os alemães perseguiram os judeus? Porquê os judeus? Eles muitas vezes dizem, é um tema muito que nos causa, de certa forma, uma emoção muito grande, porque pensamos, e se fôssemos nós? E muitas vezes ajuda a compreender o que também se está a passar noutras circunstâncias e noutras situações. Não são perguntas às quais o projeto vai dar grande resposta. O que interessa é que eles fiquem conscientes de um problema que ocorreu há 70 anos e que, se não tivermos cuidado, se pode repetir. Este assunto não está assim tão longe. Estávamos aqui a assistir a esta peça do Luís Caetano e a Esther Muxnick disse esta frase: há professores que são os heróis. Tem conhecido, não é? Sim, no trabalho da Associação Memória e Ensino do Holocausto eu tenho conhecido, de facto, contactado muitos professores e, de facto, eu acho que há uma camada de professores, eu não posso generalizar, obviamente, mas sei que muitos professores com quem nós temos trabalhado são pessoas absolutamente extraordinárias, que fazem um trabalho com uma dedicação, um trabalho com o sacrifício muitas vezes das suas próprias. Basta dizer, por exemplo, estes professores vão, normalmente, nós organizamos aqui o seminário que vai de professores que vão para o Yad Vashem em Jerusalém, em que eles próprios tiram das suas próprias férias, pagam uma parte das custas da viagem. E não só, e todo o trabalho deles é um trabalho extremamente esforçado, extremamente inteligente em muitos aspectos, porque não é fácil ensinar uma coisa que Portugal não foi um país ocupado, como nós sabemos, felizmente, não é? Eles não têm essas referências e muitas vezes, eu lembro, há muitos anos, eu estava numa escola e a professora passou o filme A Lista de Schindler. E, para os miúdos, quer dizer, é ficção, com base na realidade, como é óbvio, mas é um filme de ficção, não é? E para os miúdos aquilo era totalmente ficção, não tinha existido. O Holocausto não tinha existido. Hoje em dia já não é assim, porque há muitos filmes, muitos documentos, livros, etc., que se fala nisso e, portanto, já não é tanto assim. Mas durante muito tempo o Holocausto era totalmente algo inventado. E, portanto, não era real. Não era real porque na vida deles isso não tinha uma relação. E, portanto, é por isso que o trabalho dos professores Irene Pimentel, exatamente, Irene Pimentel, a história da memória. Não no sentido primário de já aconteceu, pode repetir-se literalmente, estritamente, mas é evidente que o conhecimento do passado nos ensina coisas sobre nós, sobre a espécie, não é? Sobre esta espécie que somos nós, não é? Sobre a espécie. Justamente desafia a filosofia, desafia como é que eu ia dizer, a humanidade, ao fim e ao cabo. O autoconhecimento. O autoconhecimento. É interessante que nós temos professores que trabalham sobre a questão do Holocausto e não são só os professores de História. São professores de Matemática, são professores de Filosofia, obviamente, por causa da ética, são professores de Ciências, de uma forma geral. E a questão das ciências, muitas vezes eles abordam, sabe como? Abordando o papel dos médicos e das enfermeiras no Holocausto, que foi um papel, como se sabe, extremamente importante e extremamente criminoso, podemos dizer, não é? Porque eram eles, em muitos casos, que decidiam da vida das pessoas e que, inclusivamente, praticavam as experiências tremendas sobre os seres humanos, não é? Ainda ontem, na entrevista que fiz, a mulher do entrevistado
que é belga, a mãe dela, que quando casou, disse ao marido que provavelmente, o marido também era um sobrevivente de Auschwitz, e ela também vinha de Auschwitz, e ela disse, olha, provavelmente eu não vou poder ter filhos porque eu fui submetida a experiências ginecológicas, portanto, pelo assistente do Mengele. E por acaso, passado uns anos, em 1949, nasce esta senhora. Por acaso. Quer dizer, eu digo, ela é a vida que sai dos escombros. Exatamente isso, porque na realidade não estava pela lei natural, ela nem iria tornar a engravidar. Portanto, os médicos e enfermeiras tiveram, de facto, o pessoal médico, de uma forma geral, teve um papel extremamente determinante no extermínio judaico e não só, e dos ciganos, por exemplo, que foram sistematicamente submetidos a experiências tremendas. E, portanto, os professores também. Exterminados também, claro, lógico. E os professores de ciências muitas vezes abordam por isso. Portanto, é uma questão transversal na qual todos os professores de todas as disciplinas podem trabalhar. Bom, nós tínhamos muito mais, este tema é interminável, como sabemos, havia muito mais para falar sobre, mas eu não podia deixar terminar esta conversa sem colocar uma questão que é inquietante, mas isto não é entretenimento, esta mesa não é para o entretenimento, que é esta ideia nós temos, e penso que quer a Esther Muxnick, quer a Irene Pimentel, de uma maneira geral, partilharão desta ideia de que mais conhecimento, e tem sido reiteradamente dito aqui, mais conhecimento dá-nos mais instrumentos para vivermos melhores, para sermos melhores. E, contudo, lembrei-me também, por causa do que disse agora a Esther sobre os médicos, e, contudo, grande parte da elite nazi era altamente diferenciada. Eram melómanos, muitas vezes, grandes amantes de música, grandes conhecedores de filosofia, literatos, e isto ainda é mais assustador, porque então aquela ideia bondosa de que a mais conhecimento, a mais educação corresponde mais ética, mais vontade de paz. Eu, precisamente, é uma das coisas que eu digo aqui no livro e que eu acho mais terrível, é que o Holocausto aconteceu como aconteceu, não apesar da cultura, da educação, dos doutoramentos, do nível científico, mas também por causa de... Ou seja, o como aconteceu, digamos, a sofisticação, a elaboração científica e técnica aconteceu exatamente quando nós pensamos em todo o processo de experimentação, que é um processo de experimentação científico. Ele permitiu que o Holocausto acontecesse tal como aconteceu. As pessoas não eram mortas à catanada como foram no Ruanda. É completamente diferente. E, portanto, nós... olhamos, e eu acho que é a conclusão talvez mais assustadora para mim da reflexão sobre o Holocausto, é pensarmos exatamente isso, é que a cultura, a educação, a ciência e sobretudo a tecnologia não são um antídoto contra a barbárie. E isso é assustador, mas faz-nos refletir sobre, hoje em que estamos em sociedades cada vez mais, com um nível científico e tecnológico cada vez mais avançado e mais apurado, então temos que refletir o que é que nós fazemos disto que temos na mão. Completamente de acordo. Vou dar uma imagem. A dada altura, antes do Holocausto industrial nas câmaras de gás, as pessoas eram mortas, não à catanada, mas normalmente a tiro. Portanto, as pessoas, as próprias vítimas, normalmente, e há muitas imagens sobre isso há, normalmente faziam as suas próprias tumbas, não é? E depois eram mortas a tiro. E Himmler, que foi o chefe SS, portanto, que é o grande arquiteto da solução final, o grande dirigente da solução final, ia visitar. A ver como é que estava a correr, sobretudo na Rússia, não é? Depois da invasão da União Soviética, como é que estava a correr, portanto, a libertação, a limpeza, como se dizia na altura, dos judeus daquelas zonas. Ele dava determinados
objetivos, é preciso que até ao fim do mês ou até ao fim do ano determinadas quantidades de judeus têm que sair daqui, têm que ser mortos, têm que ser eliminados. E um dia em que ele estava a assistir a isso, aconteceu que um miolos e sangue de uma mulher sujaram o seu uniforme das SS, imaculado. E ele, a partir daí, percebeu, teve empatia relativamente às pessoas que estavam a atirar. Aos soldados das SS que estavam a atirar. E começou a perceber que para eles era complicado, porque estavam permanentemente num contacto muito direto com mulheres e homens, e bebés, e crianças e velhos, que estavam a matar. E sabia também que cada vez mais eles faziam isso, recorrendo ao álcool, e havia uns que já estavam meio enlouquecidos, etc, etc. E então, dirigiu-se a Berlim e pôs todos os cientistas possíveis da química, para saber que tipo de gás podia matar industrialmente, de forma limpa, sem contacto direto com o carrasco. Essa história do contacto direto, fazendo um salto no tempo para os dias de hoje, não sei se quer fazer alguma analogia ou não sobre a necessidade de contacto direto com a tragédia do cotidiano de tanta gente hoje, não sei. E os governantes, fundamental, não é? É isso que estava a pensar, sim, evidentemente. Mas não só os governantes, nós todos. A questão da empatia é fundamental para o ser humano. O que é a empatia? Não é a simpatia, é colocarmos na posição do outro, na pele do outro. Hoje eu não estou desempregado, hoje está aquele desempregado, mas eu amanhã posso estar. E hoje já, como é que viverá aquela pessoa? E evidentemente que os governantes, fundamentais, porque o que aconteceu na Alemanha nazi, uma das características foi eliminar completamente essa empatia. Não é por acaso que havia a desumanização das pessoas que estavam no campo. Porque à medida, o Primo Levi conta isso, quando chegou lá, que lhe fez impressão e até teve nojo daquelas pessoas iguais ao que ele ia ser 3 meses depois, que já estavam no chão a recolher qualquer coisa para a fome e que já estavam degradação total. Os nazis sabiam muito bem isso. E sabiam também aí, a questão do conhecimento, sabiam como é que se elimina a empatia. E eliminando a empatia, tudo é possível ao nosso lado relativamente a outros seres humanos. Acho que é uma ideia entre muitas outras possíveis nesta conversa hoje aqui, mas importante para retermos no fim desta conversa. Muito obrigada, Esther Musnick. Muito obrigada, Irene Pimentel. Mesmo a terminar, lembro-o de que no sítio do Câmara Clara pode visionar esta e outras emissões no dia e à hora que mais lhe convierem. No mesmo sítio encontra muito mais sugestões de livros, discos, filmes, concertos, exposições, espetáculos, conferências. Amanhã Inês Fonseca Santos regressa com o diário Câmara Clara. É aqui na RTP2 às 22h30. Dos 150 filmes que Hollywood produziu contra os nazis, Casablanca continua, 70 anos depois, a ser um dos favoritos dos públicos norte-americano e europeu. Muitos dos atores das cenas que vamos ver a seguir, com exceção dos protagonistas, foram refugiados do regime nazi. 2 deles foram salvos do extermínio provistos de Aristides Sousa Mendes. São eles o croupier, das cenas que vamos ver, e a apaixonada cantora da Marselhesa. No final da rodagem, todos os técnicos e atores envolvidos em Casablanca ofereceram 1% dos seus cachês para uma organização que ajudava profissionais do cinema europeu a fugir aos nazis. Como vê, o envolvimento da produção de Casablanca, de todos os profissionais de Casablanca na história do Holocausto, é muito superior do que se poderia pensar à primeira vista. You object to the kind of business I do, huh? But think of all those poor refugees who must rot in this place if I didn't help them. Well, that's not so bad. Through ways of my own, I provide them with exit visas. Marquons les jeux, mesdames et messieurs, les jeux sont faits. La partie continue. Mesdames et messieurs, marquons les jeux. Les jeux sont faits, marquons les jeux. May we see your papers? I don't think I have them on me. In that case, we'll have to ask you to come along. Wait, it's possible that, yes. Here they are. These papers expired 3 weeks ago. You'll have to come along. To America. To America. To America.